Olá meninas, estamos de volta na segunda aula, né mãe, de uma série de 3 da jornada para a confecção da capa de suplá perfeita. Hoje tem o que, mãe? Hoje nós vamos confeccionar o molde e vamos cortar o tecido. Lembrando que na aula passada a gente falou sobre os tecidos, né? Eu fiz uma explanação boa, assim, mostrando os tipos de tecidos que nós trabalhamos aqui na Suplá Decor. Apresentei para vocês os tipos, como reconhecer cada tipo de tecido, né? Então acho que agora nós escolhemos inclusive o Belize, que a gente vai mostrar para vocês que a gente pode cortar. Com 1 metro de tecido nós confeccionarmos 6 capas de suplá. Vou mostrar para vocês como fazer o molde e depois a gente vai para o corte das capinhas. Tá? É isso aí. Então lembrando que quem não assistiu a primeira aula, né, ela ainda está disponível, mas corre porque não vai ficar por muito tempo. Então vamos lá fazer o molde? Então vamos lá, vamos fazer o molde. Mas antes eu quero mostrar para vocês uma situação com relação à largura dos tecidos, tá? Que essa largura ela varia de acordo com o tipo de tecido que você está comprando, com a marca que você está comprando, né? Esse aqui, por exemplo, que eu escolhi é da Dollar, é o tecido Belize, e ele vem escrito, inclusive na orelha, que ele tem 1,40 de largura. Vocês estão vendo? Olha, está escrito aqui na orelha que ele tem 1,40 de largura. Mas eu vou mostrar para vocês que ele tem um pouquinho a mais, tá? E aqui, olha, nós vamos conferir. Vamos juntar a orelha com a orelha, né? Aqui, ó. Ele está dobrado, tá vendo? E vamos conferir essa largura dele. Aí ele está dobrado na largura, né mãe? Aí tem 1 metro, não é isso? Sim, ele tem 1 metro que eu comprei, né? Que eu medi aqui 1 metro. Agora aqui ele está dobrado na largura. Então, teoricamente, se ele é vendido com 1,40, ele tem que ter 70 aí na largura, não é isso? Exatamente. Mas a gente vai medir aqui, ó, e vamos ver que ele tem... Então fica paradinho aí que eu vou mostrar para as meninas. Vocês estão vendo? Ele está com 73. 73 com mais 73, 1 metro e 46. Aí vocês estão vendo como que é? Ele, apesar de estar escrito na orelha que ele tem 1,40 m de largura, ele tem 1,46 m. Essa largura varia muito, né? Vai depender, até nos tecidos da Dollar pode acontecer variações, porque vai depender do número de vezes que esse tecido vai passar por processos de acabamento, certo? Aqui na Suplá Decor, eu faço o molde com 48 centímetros. Por que a gente adotou essa medida? Porque esse molde que eu faço de 48 centímetros, ele me fornece um produto final, uma capa, que veste bases até de 38 centímetros. Então, em termos de produção de grande escala, a gente adotou essa medida porque fica mais fácil o atendimento às clientes, a atender às necessidades das clientes, certo? Mas se você vai confeccionar para você, ou mesmo para vender, né? A base mais comum é de 35 centímetros. Então, se você fizer um molde de 45, 46 centímetros, ele vai te fornecer uma capa com esse tipo de acabamento. Por quê? Porque ele vai entrar aqui 5 centímetros de cada lado. Você, com a base de 35, você cortando o molde com 45, 46, não há necessidade realmente de mais do que 10 centímetros no tamanho do molde para você obter uma capa para a base de 35 centímetros, certo? Então, eu vou... Então, recapitulando, mãe, se elas vão fazer para uma base de 35 somente, ou para elas, ou para presentear alguém, ou até um ateliê menor, elas podem fazer o molde com 45. 45, 46, sem problema. Tudo bem. Tá? Então, vamos confeccionar o molde agora? Vamos lá. O que vocês vão precisar para isso? Vocês vão precisar de um pedaço de papel. Esse aqui é um pedaço de papel craft, tá? Vocês vão dobrar ele em 4 partes iguais, ó. 4 partes iguais. Ficou um quadrado então, né? Fica um quadrado. Esse quadrado é de qual medida? Aqui agora como nós vamos confeccionar um molde de 48 centímetros, nós vamos dividir por 2. 48 dividido por 2, 24. Então, você vai pegar uma régua,
vai medir aqui no cantinho aqui onde estão os 4 lados dobradinhos, ó. Aqui. Aí você vai pôr a régua aqui. E vai medir 24 centímetros. E vai marcar. Por que 24 mais 24? 48. Se ela quiser fazer um molde de 45, então ela vai fazer 22,5. uma marcação aí, ao invés de 24, de 22,5, 23, não é Se isso? for 46, 23. Tudo bem. 47, 23,5. 48, 24. Já é bom elas ficarem sabendo disso, porque aí elas mesmas, né, conseguem fazer a adaptação e fazer o molde do tamanho que elas quiserem. Aqui então vocês vão medir 24 centímetros. Vai manter a régua fixa ali no zero, ó, no cantinho, tá? Não pode tirar o zero dali. Marca 24. Mantém a régua ali. Marca 24. Aí vocês vão rodando ele aqui para formar um círculo. Lembrando que essa marcação é para o molde de 48 centímetros. 48 centímetros. Você pode fazer o molde no tamanho que você desejar. Até chegar aqui, 24. Aí a gente une assim, ó. E pronto. Agora nós vamos cortar esse molde. Com a tesoura de cortar papel. Sim, com a tesoura de cortar papel, tá? Vocês não utilizem a tesoura de cortar tecido, porque o papel tira o fio da lâmina da tesoura, tá? Então vamos lá? Pronto, tá pronto o nosso molde. Simples, simples, ó. Então aqui eu tenho um molde redondinho com 48 centímetros de diâmetro, certo? Certo, esse molde então de 48 veste base de até 38, é isso? Exatamente, certo? Então com esse molde agora nós vamos partir para o corte da capinha de suplá com 1 metro de tecido. Vou mostrar para vocês como que a gente corta 6 capinhas de suplá. Então vamos lá, meninas, com o nosso 1 metro de tecido, né? Que a gente já viu, ó, tá conferido, 1 metro, com 1,46 de largura, porque ele tá dobrado aqui, né? Então a gente já conferiu, tudo certinho. Lu, pega essa régua aqui pra mim. Então vocês vão dobrar o tecido à mesa, juntando as 2 orelhas, tá? Deixando as 2 orelhas bem juntinhas aqui. A orelha é sempre essa lateral que tem os pelinhos, né? Que tem os pelinhos ou que tem esses dizeres da fábrica, né? Essa é a nossa linha reta, não é isso? Isso, mas aqui não há tanta necessidade. A nossa linha reta aqui vai ser aonde dobrou, porque nós vamos começar a cortar com o molde dobrado. Porque o tecido aqui tá dobrado, não tá? Ah, entendi. Então nós vamos colocar o molde dobradinho aqui também, ó. Entendi. Por quê? Porque aqui o tecido tá dobrado, então já vai sair uma capa redondinha aqui, certo? Então vamos lá? Aqui vocês vão colocar bem certinho aqui, ó, juntinho, tá? Vocês podem usar um bezinho para colocar em cima do molde, para segurar, ou então alfinetar, do jeito que vocês acharem melhor. Vão pegar a sua tesourinha de corte. Eu vou ensinar a cortar com a tesoura, porque tesoura, para quem está costurando, é um utensílio que todo mundo tem, né? Você pode cortar também com a máquina de corte, com a bananinha, se você tiver. Mas eu que faço questão de mostrar com a tesoura, porque realmente é um utensílio que é acessível a todas, certo? Então vamos lá. Vocês vão cortar bem rentinho aqui o molde, ó. Então o molde não está dobrado. Aqui já temos uma capinha, certo? Aí quando chegar aqui, vocês vão pôr o molde aberto. Tá
Esse seu molde, ele tem 48 e ele dá certinho porque o seu tecido ele tinha 1,46, né, mãe? Exatamente. Porque se ele tivesse 1,40, não daria, não é isso? Exatamente. O que vocês podem fazer para facilitar nessa parte é para vocês não errarem, porque depois que você cortou aqui, se o seu tecido for mais estreito, aí você vai perder o tecido, porque não vai dar para você tirar outra capa ali. Então, o que você faz? Você pega a medida da largura do seu tecido, vai no calculador e divide por 3. Então, aquele número que der ali dividido por 3 é o tamanho máximo que o seu molde pode ter, né? Então, por exemplo, assim, se você vai... o seu tecido tem 1,40 certo, então o máximo que você vai poder conseguir fazer ali realmente é um molde de 45,5, 46, certo? Então, para você não perder tecido, você pode usar esse artifício, porque às vezes pode acontecer do tecido ter 1,38, né? Pode, mas às vezes você não vai fazer com tecido de decoração, ou não vai fazer com tricoline, vai fazer com outro tipo de tecido. Então pode acontecer desse tecido ter uma largura menor. Então, para você não perder e para você confeccionar uma capa que atenda a uma base de 35 centímetros, você pode perfeitamente cortar até 45, que dá uma capa muito boa, sem problemas, tá? Com embutimento bom. Então, o macete é pegar a largura do tecido e dividir por 3 e ali vai ser o máximo que você pode fazer o seu molde. Exatamente. Então, tá? vamos lá. Então, vamos cortar as outras duas, então, né? Então, aí, se o tecido já está dobrado, vão sair 2 capas. Vão sair 2 capas aqui agora. Eu vou alfinetar para vocês verem como que pode alfinetar, senão bota só o pezinho. Então, mãe, se elas cortarem o molde delas com 45, elas nem vão gastar 1 metro, né? Porque 45 com 45 é 90 centímetros. 90 centímetros. Tem que ficar atento se o tecido não tem muito enviesamento, né? Porque se ele tiver muito enviesamento, às vezes você pode ter dificuldade para acertar ali na orelha, né? Mas se for um tecido de qualidade, por exemplo, é tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui vai pro lixo e esse aqui você pode guardar para fazer sachê, tá? Normalmente eu faço o seguinte, eu já tiro as pontinhas aqui, ó. E vou empilhando lá, guardando para cortar o sachê. Então aqui nós temos mais 2 capinhas. Certo? Certíssimo. Então agora vamos para as outras 3. Aí tem gente que fala assim, ah, mas se cortar aqui vai economizar esse tanto. Gente, mas você vai perder esse aqui. Então não adianta você economizar aqui e perder esse pedaço todo de tecido. Não tem cabimento. Então você vai pegar o tecido, o molde novamente dobradinho e vai colocar na mesma posição inicial dali. Então você vai prender ele aqui, rente, tá? E vamos cortar mais uma aqui. Então aqui saiu a nossa 4ª capinha de suplá, certo? E aqui nós vamos colocar na mesma posição anterior, né? Assim, ó. E vamos tirar mais 2 capas. Essa parte aqui realmente não tem jeito, é sobra, tá? Vamos lá. Aí vão sair mais 2 capinhas, não é Aqui isso? vão sair mais 2 capinhas. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 capinhas. Certo? Com 1 metro de tecido. Certíssimo. A única diferença é que se elas estiverem trabalhando com tecido com uma largura um pouquinho menor, elas vão fazer o molde. O molde um pouquinho menor. Então a dica que eu dou é essa. Se vocês não sabem a medida que vai fazer o molde ou a medida que pode cortar o molde,
meçam a largura do tecido, divide por 3 e aí é o limite que você pode fazer o seu molde para fazer a sua capinha, tá bom? Tudo bem. Essas capinhas nós vamos confeccioná-las com viés, né, mãe? Exatamente. Então vamos falar um pouquinho agora sobre o viés. Bom, agora nós vamos partir para a confecção da capa, certo? Para fazer a capinha, eu utilizo o método do viés. A gente faz o acabamento aqui para poder entrar, fazer a canaletinha para passar o elástico, a gente faz com o viés, tá? O viés que eu gosto, que a gente utiliza, é esse aqui. É o viés destaque da Peripan. Vamos falar um pouquinho sobre o viés. O viés é uma tira de tecido cortado e enviesado. Então, todo tecido, seja ele de algodão, grosso, fino, sintético, seja qual for o tecido, todo ele cortado no sentido enviesado, ele estica. Para fazer a capinha de soplar, tem um truquezinho, né, que eu descobri, que eu sinceramente não me lembro como que eu descobri esse truque, mas que se você esticar o viés, ele não dá prega na hora que você vai pespontar. O problema do viés é que algumas pessoas reclamavam muito que ele dá prega, né? E a gente descobriu esse lance assim, que ele esticando o viés para pregar ele aqui, antes de pregar, tá? Sem desmanchar nada, só esticando, ó. Digamos que esse é o pulo do gato. Ele não dá prega, porque a hora que você vira ele para pespontar, ele não dá a preguinha, tá? Nós utilizamos, em todas as capas que a gente faz com viés, a gente utiliza o viés largo. Primeiro porque ele facilita muito o trabalho na hora de passar o elástico. Existe o viés fino, mas, por exemplo, se eu for pregar um viés fino num tecido mais encorpado como esse, é muito trabalhoso passar o elástico, demora muito, às vezes o viés fica, você tem que pespontar muito na beirinha, é bem mais trabalhoso. E o viés largo, além de tudo, com o esticamento, ele acaba ficando mais fino. Então ele facilita o seu trabalho em 2 pontos. Primeiro, porque ele não dá prega na hora que você vai pespontar, e na hora de você passar o elástico fica muito mais fácil, muito mais prático para você trabalhar também. Agora, tá mãe, a quantidade do viés vai depender, né? Porque também vai depender do quanto elas vão esticar, não é isso? É porque o esticamento varia muito, porque eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, o viés que leva tingimento, tipo de cores mais fortes, né? O vermelho, o preto, o azul marinho, ele estica menos, ó. Vocês vão ver aqui que ele estica bem menos do que um viés cru, por exemplo. Que olha como que ele estica. Então o esticamento do viés cru é muito maior. Por quê? Porque ele não leva produto químico, ele não leva tingimento. Então o tecido fica mais maleável. Tanto é que a minha preferência aqui é sempre usar ou viés cru, ou viés branco, ou viés natural. Certo? São os 3 que a gente mais utiliza. Certo, mas você utiliza esse em todas as capas? Não, por exemplo, assim, se eu for fazer uma capa vermelha, eu tenho que usar, né, o viés vermelho. Mesmo que ele não estique igual aos outros e que ele dê uma ou outra preguinha, eu não vou usar um viés cru ou branco numa capa vermelha ou preta, por exemplo, certo? Porque, por exemplo, nessa aqui que é estampada, né, eu teria 3 opções. Eu teria o branco, teria o azul marinho e teria o caqui, né? Eu poderia usar essas 3 cores para fazer um viés. Resumindo, aqui nesse tecido, por exemplo, eu teria 3 opções para usar viés, né, Lu? Eu poderia usar o branco, o azul ou o caqui. Mas eu vou utilizar o branco porque é o fundo do tecido, é a cor predominante aqui, certo? Então, mas se eu fosse fazer, por exemplo, numa capa que tivesse uma predominância de outra cor, eu poderia usar perfeitamente o viés colorido, certo? Perfeito. Bom, meninas, na nossa próxima aula, eu vou ensinar para vocês a pregar esse viés na capinha de forma perfeita, para ficar bem bonito, bem acabado. Vou mostrar para vocês também alguns truquezinhos relativos ao elástico, que é muito importante, tá? E juntas nós vamos concluir uma capinha de suplá perfeita para você, tá bom? Até já!